estou de volta com o Play, o programa que liga você à informação. E hoje recebendo uma liderança do agronegócio, vice-presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Sérvio Mengarda. Ele que é produtor rural e engenheiro agrônomo. Sérvio, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui em nosso estúdio. Bem-vindo. Olá, Ana, tudo bem? É uma satisfação muito grande, espectadores do programa. É uma satisfação muito grande para mim estar presente nesse jornal que tem tanta relevância na nossa região, tantos anos trazendo notícias sérias e importantes para a nossa região. Muito obrigado pelo convite. Sérvio, falar do agronegócio é sempre um assunto importante, de relevância para a nossa região, que tem um contexto do agro muito forte, muito grande. Ultimamente temos ouvido falar muito da questão da safra, que o cenário não está muito bom, que os produtores estão tendo prejuízos, que teve muita quebra. Eu gostaria que você começasse o nosso bate-papo falando sobre esse cenário. É tudo isso? Realmente a situação é de bastante prejuízo? Como é que está essa questão? Realmente, Ana, a gente não pode falar nesse momento dessa safra que está implantada de forma isolada. A nossa região vem sofrendo com problemas climáticos em torno de 4 anos. Se agravou muito na safra 2021-2022, quando nós tivemos produções de 0 sacas por alqueire, 10 sacas por alqueire de soja. Naquele ano, era o ano que os produtores tinham oportunidade para se fortalecerem e se restabelecerem, porque as commodities estavam com cotações extremamente elevadas, e os insumos ainda naquele momento tinham sido adquiridos a um preço mais acessível do que quando a pandemia explodiu e toda aquela história de importação se dificultou, não conseguia insumos, não conseguia matéria-prima e os insumos se elevaram muito. Então naquele ano, naquela safra, era um ano que o produtor talvez conseguisse se estabelecer de forma sólida, para que pudesse passar os próximos anos de uma situação um pouco mais delicada aí que a gente vem acompanhando. E não aconteceu, a gente colheu uma safra extremamente ruim, talvez uma das piores da história, e a safrinha seguinte a gente teve o problema da cigarrinha, que foi um problema muito grave, a gente não tinha muita experiência com esse inseto, a gente sofreu até que conseguiu adaptar híbridos e conhecer o manejo mais adequado para esse inseto. Então tivemos prejuízos novamente e assim consecutivamente. As próximas safras, todas elas tiveram algum interpérie, ou um pouco melhor, um pouco pior. A segunda safra do ano passado vinha bem, né? Vinha com cotações boas, o milho ainda estava cotado a R$80 a saca. E alguma mudança no mercado trouxe essas cotações chegou a R$40 a saca do milho. Quem usou dos mecanismos aí de travamento de custo de produção e tal, conseguiu se sair um pouco melhor. E ainda aliado, alguns municípios da nossa região tiveram o episódio que a gente teve o vendaval, né, que prejudicou muitas lavouras. Então o vendaval, aliado às cotações extremamente baixas do milho, não fecharam a conta o ano passado de novo. A safra de agora, 2023, 2024, a Copagril mesmo, a cooperativa da nossa cidade, há poucos dias soltou um relatório que a média dos produtores da região de Marechal Cândido Rondon foram de 100 sacas por alqueire. 100 sacas por alqueire é o custo de produção da soja se a gente considerar o custo de oportunidade. O custo de oportunidade ele precisa ser considerado no cálculo de custo de produção. Quem não faz, não está fazendo o cálculo correto. O custo de oportunidade é quanto eu recebo pela minha área se eu não trabalhar e arrendar ela para outra pessoa. Hoje gira em torno, vamos falar baixo, 40 sacas por alqueire. Se o meu custo de produção é 60 sacas e eu colher somente 100, eu recebi a mesma coisa do que não ter trabalhado. Então o custo de oportunidade ele precisa ser considerado dentro do custo de produção, porque você pode, esses 40 sacas já são seus e você pode fazer outra atividade, pode trabalhar em outro ramo. Então fechou o custo. E aí entramos nesse cenário agora da segunda safra 2024.
foi bem implantada, não tivemos problema com cigarrinha, com percevejo, a gente conseguiu fazer um controle, já estamos mais experientes também, porém as chuvas simplesmente não colaboraram, né? A gente pegou deficiência hídrica em toda a fase vegetativa até a polinização do cereal, do milho, que é o principal cereal hoje implantado na nossa região. O pendoamento do milho é extremamente essencial, umidade, porque se ele não tiver umidade, o pólen sai estéril e ele não consegue fecundar a espiga, e esse é o problema que a gente tem. A gente tem muitas plantas, porte baixo normal, praticamente 100% das áreas está com porte um pouco mais limitado devido à deficiência hídrica. O problema está naquelas espigas que não estão fecundadas ou que nem gerou espiga na planta, né? Então, as chuvas recentes, a gente teve chuvas recentes agora, trazem uma melhoria talvez na qualidade de grão e tal, mas não aumentam significativamente a produção. Já não vai mudar muito o cenário. Não e também não tinha previsão para mais chuva e na verdade se confirmou pouco. Inclusive para essa fim de semana tinha, para hoje tem, para amanhã tem mais ainda, mas o que a gente viu aí no decorrer também foi assim, tinham previsões de chuva, mas elas não aconteciam ou aconteciam em pontos isolados. Isso costuma acontecer muito em períodos de estiagem, onde chove uma vez, costuma chover novamente, porque naquela região tem mais umidade, então a nuvem se forma e acaba chovendo naqueles locais. E essas últimas chuvas aí a gente tinha previsão de 50, 60 milímetros e não ocorreram. A gente escuta histórico aí de 10, 5, 8, 20. Eu ouvi uma pessoa falando de 50, mas aparentemente também foi somente em cima da propriedade dela. Então, chuvas extremamente irregulares. Sérgio, diante desse cenário que temos até aqui, mais também a questão de transição do El Niño para o Laninha, o que isso muda para essa reta final da safrinha? Qual que é a expectativa que se pode ter para, vamos dizer assim, chegar na reta final em termos de colheita, números? A expectativa, infelizmente, ela não é boa. A gente não tem uma expectativa de melhora de preços, né? Porque nós não somos somente o Paraná produtor do cereal no país. Os outros estados, aí, as lavouras estão relativamente boas. Teremos um número alto, significativo, de cereal dentro do país, e não devemos ver uma reação dos preços muito elevada. Então a situação ela é bastante complicada. Nós veremos muitos produtores em situação financeira bem complicada. A gente fala de custo de produção de milho hoje, milho cotado a R$ 45, R$ 48, acima de 200 sacas por alqueire. Custo de produção, e a gente vai colher, acredito eu, em torno de 80 a 100 sacas de média. Teremos lavouras melhores aí no território, um lugar pegou um pouco mais de chuva, mas teremos lavouras. Hoje de manhã mesmo eu estava conversando com um produtor de leite, que ele gradeou fora o milho dele e, num risco muito grande, tentou novamente efetuar um plantio. Ele efetuou um plantio durante o final de semana, visando fibra, visando cortar esse milho antes que a geada chegue para tratar os animais. Porque se fosse pensar em colher cereais, já é muito tarde, nós estamos praticamente metade do mês de abril, seria um risco extremamente elevado, né? Tanto que o seguro e o Proagro são ferramentas que nos protegem do plantio até 28 de fevereiro. A partir disso, eles já não aceitam mais nem fazer cotação de seguro. É possível dizer que a quebra da safrinha é uma das piores dos últimos anos? Essa que estamos vivendo agora? Os produtores eles têm memória um pouco curta, né? Porque a gente esquece do que se ocorreu. Talvez seja uma das piores perdas da história da nossa região, mas a gente teve outros episódios de seca extrema. Em 2021 para 2022 foi pior, 80% das áreas colheram abaixo de 40 sacas por alqueire. Então
talvez não a pior, mas uma das. Uhum. Ainda falando em relação ao clima, outro dia inclusive conversava com uma climatologista e ela dizia dessa questão da transição do El Niño para a Laninha, que ele não acontece de uma forma brusca, é uma transição. Então, nesse primeiro momento, agora nessa transição de julho para agosto, a gente não vai sentir tanto, mas para a agricultura, segundo ela, já começa a melhorar em termos de chuva, já. Será que é possível pensar nisso? Vocês que têm experiência em plantio, vocês que acompanham ano a ano, observam essa questão climática? Na verdade, a previsão ela se chama uma previsão. Né? Se o produtor olhar para a previsão para plantar ou não plantar, aí ele não pode ser agricultor. Né? Porque não tem como saber. A gente teve anos de laninha, de safras excepcionais, né? Teve anos de El Niño agora, que passou, não foi uma safra tão boa. Então, a situação, assim, a gente olha, faz um cenário, tenta ajustar, escalonar os plantios dentro do período que o El Niño já vai estar mais atuante, mas não é uma ferramenta que você pode confiar 100%. Eu vou falar, esse ano vai ter laninha, eu não vou plantar, vou ficar quieto, vou ficar com a minha lavoura parada, vou fazer uma adubação verde. Aí dá um ano que a safra é boa e o cara talvez perdeu. É difícil, né? A gente escuta muito, Sérgio, essa questão de que a região de Marechal sofreu mais, algumas localidades em específico um pouco mais, outras um pouco menos, mas de uma forma geral sofreu mais que outras regiões da nossa, aqui do oeste do Paraná. Por exemplo, Assis, na região de Cascavel, isso realmente confere? É isso mesmo? E tem algum motivo para essa justificativa? Cascavel a gente não pode usar como referência. Toledo já a gente não pode mais usar como referência, porque elas estão em altitudes diferentes. O clima de Cascavel ele é totalmente diferente do nosso. Cascavel chove mais, Cascavel já está um pouco mais para o sudoeste, já é mais fresco do que para nós aqui. Alguns falam aqui em incidência de lago e tal, mas não dá para fazer uma associação. Tanto que o IAPAR, há alguns anos, fez um estudo nessa região se realmente o lago de Itaipu afetava ou não a produção. A conclusão chegou que não, né? Se o laudo está correto ou não é difícil a gente afirmar, mas a nossa altitude é mais baixa. Sempre a cultivar, principalmente da soja, ela se desenvolve melhor em altitudes mais elevadas. Então, em anos com problemas climáticos, com certeza a nossa região será mais afetada. Sérgio, a gente tem lembrança agora de um passado recente da questão de seguro. Os produtores, muitos não tinham, quando teve aquela quebra ali, acho que era 2021. Isso, e aí depois disso também, as seguradoras não estavam lá muito interessadas em fazer a cobertura aqui, porque estava tendo muita quebra. Como é que é essa questão do seguro? Qual que é a realidade do cenário atual? O seguro, nesse momento mesmo, nessa safrinha, a gente fala safrinha, mas o correto é segunda safra, né? Poucas pessoas contrataram, porque ele era um produto caro para aquilo que ele oferecia. É óbvio que se a gente soubesse que a situação seria tão extrema, teria uma adesão muito maior. Já o Proagro, ele é um pouco mais solicitado na nossa região, porque a nossa região ela é formada por pequenos produtores, normalmente pessoas que têm a DAP, né, que se enquadram aí como pronafianos, né? E então o Proagro ele é um programa do governo e que ele é um pouco melhor do que o seguro. A cobertura dele ele é um pouco melhor. E os produtores não contrataram, realmente não contrataram. Aliado àquele episódio de 2021 a 2022, algumas seguradoras entraram em déficit financeiro, né, em situação complicada, não pagaram os produtores, usaram ferramentas aí que a nossa legislação permite para enrolar, para prorrogar, para ir para a justiça, discutir e tal. Vai ser feito o pagamento? Provavelmente sim, mas pode demorar muitos anos. Temos uma seguradora, né, não aqui falando nomes, que o capital social dela não paga as indenizações que ela tem que fazer.
Então, se ela não tiver um resseguro acima dela, provavelmente os produtores vão ficar sem receber. E isso desestimulou a contratação dos seguros. Sérgio, a gente tem observado algumas iniciativas, eu não sei como é que está isso oficialmente, de avaliação de situação, de decreto de situação de emergência. Essa é a realidade de Marechal? Como é que está na microrregião? Você tem acompanhado? Sim. Semana passada eu participei de uma reunião com integrantes da Prefeitura de Quatro Pontes, justamente levantando dados, levantando a real necessidade, o que um decreto desse ajudaria, o que não ajudaria. O governo federal, há poucos dias, a MCR permite a renegociação de dívidas. O Manual do Crédito Rural permite a renegociação de dívidas. Para ajudar, o governo federal soltou uma normativa e está orientando, né, os produtores e de como essa renegociação de dívidas vai ser feita. E um decreto de emergência, ele é uma ferramenta a mais para o produtor levar ao banco para fazer a solicitação da renegociação das suas dívidas, certo? É óbvio que ele vai precisar perícia, laudo de engenheiro agrônomo e tudo mais, mas um decreto de emergência, como eu falei, é uma ferramenta a mais que ele pode levar junto ao banco para pleitar uma renegociação de dívidas. Uhum. Então, Quatro Pontes já estaria fazendo esses encaminhamentos. Marechal está no mesmo caminho? Marechal eu ainda desconheço, mas eu acredito que o sindicato deve, nos próximos dias, se reunir junto com a prefeitura, né, provavelmente com o prefeito, para discutir essa situação, Marechal, Entre Rios do Oeste, a área de atuação do Sindicato Rural, Mercedes, para a gente talvez fazer também, né, para colaborar com os produtores. O decreto de emergência ele não traz nenhum prejuízo ao município, né? Diferente do decreto de calamidade pública, que você não pode fazer eventos públicos, é uma série de fatores aí que dificultam. O decreto de emergência é uma situação de emergência, né? E, como eu falei, ele colabora para que o produtor tenha uma ferramenta a mais para levar ao banco, para provar que realmente a produção não foi suficiente para pagar o seu custeio, para pagar o seu investimento, entre outros aí, entre outros materiais que ele tem aí contratados no banco, né? Sérgio, falamos bastante da questão de grãos, mas a gente sabe que a nossa microrregião ela também é bastante, me fugiu a palavra agora, é bastante variada, então ela tem... Diversificada, Isso, né? Desculpe, me fugiu o termo. Então os produtores, eles plantam, mas eles têm lá, né, de repente aviários, trabalham com a suinocultura, leite. Como é que está isso? Você sabe dizer assim, por exemplo, se hoje isso de alguma maneira alivia para esses produtores que têm tido uma sequência de safras não muito boas? É óbvio que quem tem aí a sua propriedade um pouco mais diversificada, não são todos os cenários que estão ruins, né? Quem tem suínos, que é parceria, está conseguindo manter e ter um pouquinho de lucro. Quem tem aves, o leite está bastante complicado, né? É óbvio que quem tem as propriedades aí mais diversificadas conseguem ter lucro de alguma ponta, né? Mas muitas vezes vai usar de uma ponta para cobrir na outra e zero mata zero. Então, a situação não é muito favorável. Infelizmente, a situação não é muito favorável. Uma das pautas que a gente tem escutado muito nos últimos tempos é a questão da Copel, a questão da energia elétrica, né? O pessoal falando que a Copel tem deixado a desejar, que não tem feito investimentos à altura. E os produtores estão enfrentando muitos problemas com quedas de energia. Inclusive, a gente vê movimentos localizados em vários municípios, aí pessoal se unindo, né, entidades de classe para cobrar, seja do governo municipal, o governo municipal tentando se reunir com o pessoal da Copel. Isso tem sido algo bastante preocupante no cenário do agro? Muito preocupante, muito preocupante. Agora, não falando em cereais, a gente tem pouquíssima irrigação na nossa região que utiliza energia elétrica. Agora, suínos, aves, peixes e gado de leite, a energia elétrica ela é essencial, né? Um tanque de peixe, se ele num dia quente, como a gente teve aí 42, 45 graus, sem aeradores, é questão de horas. Você pode perder o tanque inteiro. Um aviário, horas numa temperatura de 40 graus. Então, infelizmente,
a necessidade energética da nossa região aumentou muito e a Copel talvez não tenha feito as evoluções necessárias para conseguir suprir toda essa necessidade. A gente vem enfrentando uma situação bem complicada. Aí o pessoal fala, mas gerador de energia... A grande maioria dos produtores tem um gerador de energia, mas você imagina um motor a diesel lá consumindo 50, 60 litros de combustível por hora. Inviabiliza a produção se ele tiver que ficar muitas horas ligado. E a gente tem históricos aí de produtores com queda de energia 3, 4 vezes por semana, demorando 24 horas por dia para retornar a energia. E alguns, inclusive, tendo perdas, né? Tendo perdas. Vários registros de perdas de plantel. De plantel, principalmente o frango, né? O frango ele é extremamente delicado, dependendo da fase que ele se encontra, né? Já em terminação. Ele próprio por si produz muito calor, ele é sensível, ele é um animalzinho sensível ao calor e algumas horas sem energia elétrica para fazer o resfriamento do aviário leva à morte até de 100% do aviário. O sindicato tem mantido uma agenda, digamos, mais próxima da Copel para tentar solucionar esse tipo de situação que está sendo bastante frequente na nossa região? Sim, quem está acompanhando mais próxima isso é o presidente, o Edio Chapla, que está acompanhando mais. Já se reuniu com os diretores da Copel várias vezes, com o governo do estado, para tentar. A federação há poucos dias fez um levantamento na nossa região, provavelmente boa parte dos produtores receberam ligação telefônica fazendo o levantamento de quão significativo isso realmente é na região. Eu não me recordo agora os dados, eu até teria no meu celular, mas eu acredito que 80% dos entrevistados afirmaram estarem insatisfeitos com o fornecimento de energia elétrica. Os 20% talvez eles estão mais próximos de uma rede mais forte, alguma coisa. Então o sindicato está atuando, está em reunião. O Edio Chapla, semana passada, eu acho que ele estava em reunião sobre esse assunto também. E estamos trabalhando para tentar aí trazer uma melhoria aí para os produtores. Você particularmente que é da área, que atua aí há tantos anos, você consegue ver digamos assim, uma luz no fim do túnel? Porque a gente não imagina que a Copel vai fazer um investimento em massa, né, na região. Não sei se existe essa possibilidade, mas a gente imagina que para melhorar vai ter que ter investimento, né? Investimento pesado, digamos assim. Pesado que a Copel afirma que não tenha. Talvez a gente precise de uma iniciativa, uma parceria entre o governo do estado. O governo do estado lançou um programa de Paraná Trifásico, né? Que era para chegar o trifásico a todas as propriedades rurais do estado do Paraná. Porém, mesmo com o subsídio do estado, fica caríssimo para o produtor rural puxar uma linha de 1.000 metros, por exemplo, mesmo com o subsídio do estado. Então, alguns produtores, sim, quem tem uma granja grande e tal, conseguiu, né, financiou e tal, e puxou o trifásico até a sua propriedade. O trifásico ele tende a ter uma queda menor do que quem tem o bifásico ou monofásico na propriedade, mas a gente acredita que sim, alguma coisa a gente vai conseguir. Uma manutenção nas redes já seria bastante interessante. A gente tem muita rede que ainda passa no meio de mata, no meio de árvores, que quando tem qualquer vento, qualquer temporal, elas se chocam com a rede e faz a chave cair. E aí a demanda é muito grande, tem pouca gente trabalhando, demora até que se restabelece a energia. Sérgio, outra pauta do sindicato que nós acompanhamos recentemente foi quando desse conflito que a gente já acompanha ali na região de Guaíra, na questão dos índios e tal, e aí depois a gente sabe que também o sindicato teve tem sempre uma participação muito grande em relação à FAEP, que também fez vamos dizer assim, fez a sua atuação, e agora há poucos dias tivemos um parecer aí do STF que mudou de novo. Então assim, é um conflito que vai e volta, mas não há uma estabilidade, e isso realmente traz uma instabilidade muito grande, especialmente para os moradores da nossa região, especialmente mais lá para a região de Guaíra. Como é que você vê tudo isso? Fala-se muito, o governo Bolsonaro trouxe, de certa forma, uma estabilidade nesse sentido. Voltou o governo Lula, essa instabilidade voltou. Que leitura que a gente pode fazer desse cenário e o que a gente espera daqui para frente?
Ana, é difícil a gente aqui pontuar nomes, né, de governo, esse governo, aquele governo. É uma situação bastante delicada. O que a gente tem que afirmar é que discutir direito de propriedade em pleno 2024 seria quase que uma estupidez. Essas propriedades de todo o Brasil, mas principalmente do oeste do Paraná, a grande maioria delas foram propriedades adquiridas de colonizadoras. Elas foram compradas, a colonizadora comprou a propriedade do governo federal, dividiu os lotes, os produtores compraram os lotes. A grande maioria delas. Tem propriedades que não foram assim, que são posse, tem algumas propriedades que são dessa forma. Se cometeu-se um erro lá no passado de tirar terras que tinham índios em cima, não pode agora cometer outro erro de novo para tentar resolver o que aconteceu no passado, né? O STF ele já deu o parecer que sim, né, o que está acontecendo aqui? Está havendo um conflito humano por questões legislativas. A gente está vendo o produtor odiando o índio, né? Odiando. Assim, é triste a gente ver essa situação, certo? A gente precisa que realmente a segurança jurídica tragam estabilidades para os produtores que têm seus títulos, pagam os impostos dessas propriedades há muitos anos, mas que também não discriminizem, né, a situação indígena. Se for que querem recolonizar com indígenas, que adquirem as propriedades, aí façam um levantamento junto às imobiliárias que tem local, a propriedade vale tanto, o governo vai então comprar e vai disponibilizar. Então, não é nem disponibilizar para indígenas. Essas propriedades, quando elas são desapropriadas, elas passam a ser da União, né? E os indígenas então ficam em cima dessas propriedades. Sempre teve, né? Se for a gente discutir questão indígena, o Brasil todo era indígena. Então ninguém tem direito a nada. Se a gente falar, porque há 80 anos atrás, 100 anos atrás, os meus familiares, a gente achou uma pedra polida que aqui o meu familiar estava aqui presente. Aí nós vamos encontrar esses episódios em todo o país, né? O Maracanã se chama Maracanã porque ali tinha uma tribo indígena que se chamava Maracanã. Então nós vamos colonizar o Maracanã novamente com índios? Não, não vamos. Então é uma questão assim mais de narrativa política do que um fato que tenha relevância. É fácil solucionar isso. Vai indenizar? Vai colonizar com índios novamente? Beleza, indeniza os produtores, né? E para com essa questão de índio ficar invadindo e não sei o quê. Eu acredito que quem é da cidade, ninguém ia gostar que um indígena entrasse na sua casa e dissesse: aqui é meu porque há 80 anos atrás o meu pai nasceu aqui. Ninguém ia gostar disso, né? Discutir direito e propriedade, eu acho que já passou essa fase. Certo. Sérvio, tem alguma outra pauta do sindicato que vocês estão tratando que de repente você queira compartilhar com a gente? O sindicato está sempre atuante, né, em todas as questões que envolvem o agro, né? A gente está agora trabalhando em cima da questão da ratificação da área de fronteira, que é uma exigência do novo governo, né? No governo anterior, essas questões eram mais tranquilas, né? Tinha, sim, a legislação aí dos químicos e tal, mas era um pouco mais tranquilo. Esse governo ele é muito mais voltado a essas pautas. Então, a gente tem a questão da ratificação da área de fronteira, nós estamos treinando os funcionários para que o produtor que é associado possa vir até o sindicato, fazer a sua avaliação e receber o encaminhamento correto, então, para que se faça a ratificação das suas propriedades. Ela tem um prazo até 25/10/2025, precisa ser feito, senão a propriedade passa a ser da União. Né? Então, a gente... são questões assim bastante delicadas, né? A gente sempre tem questão do CAR, imposto de renda, ITR, a gente presta uma série de serviços dentro do sindicato, inclusive de telefonia. A gente participa de comissões, de reuniões em Curitiba,
de todas as cadeias produtivas, peixe, leite, cereais, sou eu que sou o titular, meio ambiente, nós temos um integrante que participa das reuniões. Essas reuniões elas são muito produtivas, porque o Sévio ele não consegue chegar ao governador do estado. O Sévio tem uma demanda, a região de Marechal Cândido Rondon tem uma demanda. Se o prefeito não ir até o governo do estado fazer essa demanda, os produtores não conseguem, né? E isso acontece via o sindicato. O sindicato, nessas reuniões, aciona a federação tem força, né? E traz alguém do governo, seja lá federal, estadual, para discutir esses assuntos, e a gente consegue muitos benefícios. Os produtores, na grande maioria das vezes, não ficam nem sabendo. Há poucos dias a gente conseguiu eu tive em Brasília, nessa audiência pública, solicitado pelo Sérgio Souza, que era a diminuição dos teores de umidade de milho. O Ministério da Agricultura queria que a gente diminuísse a umidade de 14% para 13%. São 2% que o produtor iria perder para nada, né? Eles afirmam que não é 2% que se perde, é 0,7% alguma coisa. Sim, 0,7% é real perda, mas não é o que é descontado na cerealista. A cerealista trabalha com 1,8% a 2% de desconto por grau de umidade que você leva a mais. Se a gente consegue entregar a 14%, são 2%, 1,8%, 2% a mais que a gente tem, e isso não afeta em nada na qualidade dos grãos ou no armazenamento, certo? Então a gente conseguiu isso, entre uma série de outros fatores, né? Alguns anos atrás, os teores de milho, de grãos avariados, também a solicitação do Ministério da Agricultura era que se equiparasse ao nosso estado vizinho, ao nosso país vizinho, que é a Argentina, que é de 5%, lá é tolerado 5%, a gente conseguiu segurar isso em 6%, é uma audiência pública que eu também tive presente lá. Essas audiências, quem pensa que Brasília não se faz nada, não é verdade. Brasília ferve. Aquilo ferve todo dia. Toda a porta que você encontra tem alguém em reunião discutindo assuntos. A gente não é só agricultura no país, é comércio, é indústria. Discutindo aí para tentar melhorar. O setor da indústria tenta puxar para um lado, o setor da agricultura. E a gente sempre consegue, algum resultado a gente consegue. Talvez não aquele que é desejado pelo produtor rural, mas é melhor do que vem contra a gente normalmente consegue. Sérgio, você falou agora há pouco do Sérgio Souza. Outro dia ele esteve aqui, inclusive, num bate-papo comigo, e a gente falando da questão do agronegócio, fazendo traçando um plano aí para o futuro, que o cenário atual não está bom, né? Ele disse que não é realmente muito bom e vai demorar alguns anos ainda para voltar a se equilibrar. Você é dessa opinião também? Você acha que vai demorar muito para dar uma normalizada na situação? A gente teve o evento pandemia, ele nos afetou muito, né? A gente, tudo que era insumo, seja lá para cultivar, seja lá para produzir uma máquina, tudo se elevou acima de 100%, foi uma loucura. E as cotações, obviamente, naquele momento também subiram, né? A gente chegou a bater casa aí de R$202 a saca de soja. Só que pela produção que o país produz, talvez falta de estímulo de exportação pelo governo atual, essas cotações simplesmente despencaram, e os insumos e a matéria-prima, tanto para a produção de cereais quanto para a produção de máquinas, elas demoram um tempo até que elas se equilibram. Então a gente ainda continua com um custo extremamente elevado para produzir e, infelizmente, tendo produções baixas. Então a conta está difícil de fechar. Tem muito estoque mundial de cereal, né? Não é uma questão somente de governo. É claro que o governo poderia auxiliar com estímulo à exportação para que esse produto saia do país. Milho não. O milho milho é consumo animal. Milho ele é praticamente 100% consumo interno do país, né? Eu sempre falo, o pessoal fala, o agro, não sei o quê, mas frango, eu sempre costumo brincar, frango é milho com asas, né? O milho ele é 100% de consumo interno. E o frango é a proteína mais barata que a gente tem no mercado. É a proteína que a população mais carente realmente consome. Então a gente precisa dessas produções elevadas. Ninguém precisa pensar que a produção agrícola está exagerada e tal. Temos erros? Temos.
né? Como a gente tem erros em todos os setores, né? Em todas as cadeias produtivas, ou, né, seja lá indústria e comércio, a gente precisa melhorar. Então o cenário realmente não é bom, deve levar sim um tempo para que se restabeleçam as cotações dos insumos, e a gente precisa de uma safra, né? A gente precisa realmente que São Pedro nos abençoe com chuva, principalmente chuva. A gente tem, Ana, uma tecnologia que faz chuva no mercado, certo? Eu tentei até trazer, alguns anos atrás a gente fez, Marechal Cândido Rondon participou, o núcleo a gente ainda desembolsou um dinheiro, que chama nucleação de nuvens. Mas a gente é colonizado por pequenos produtores e nem a natureza, quando manda chuva para a gente, ela não manda uma chuva uniforme. É muito difícil você fazer uma nucleação de nuvens e falar que aquele produtor que desembolsou recurso financeiro para chover realmente vai pegar a chuva. E aquele que não pegou muitas vezes pega a chuva, daí ele afirma que aquilo foi um evento da natureza. E para fazer uma chuva hoje custa em torno de R$160 mil. Você fazer uma chuva aí para tentar irrigar 4, 5, 6 mil hectares de terra, né? Poderiam se unir 2, 3 municípios aí tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então é muito difícil você chegar num consenso de quem vai pagar essa conta. Precisaria uma união do setor público, né? O setor público precisaria fazer um cálculo, né? Se o retorno de ICMS e impostos dessa produção que uma chuva dessa pudesse realmente trazer, se ele compensaria o prefeito a desembolsar esse dinheiro e tentar colaborar, de que forma isso teria que ser através de uma lei, através, né, ter que passar na Câmara de Vereadores e tudo mais. Então é um processo bastante complicado. Mato Grosso, Bahia faz muito, porque são produtores extremamente grandes, né? E eles mesmo bancam essa situação. É um processo relativamente simples, né? Nucleação de nuvens é simples, não tem efeitos colaterais aí, ao menos a médio prazo, talvez não se conheça, né, que agrave aí, que possa causar qualquer coisa no meio ambiente, mas tem essa ferramenta aí, a gente poderia utilizar de alguma forma aí para tentar colaborar e que os produtores tivessem uma safra um pouco melhor. O jeito é realmente ficar na torcida para São Pedro colaborar. Infelizmente, por enquanto, seria a melhor solução. Sérgio, foi uma satisfação recebê-lo. Falamos de tudo um pouco, não sei se ficou alguma pauta aí que de repente você ainda gostaria de abordar. Fique à vontade. Eu agradeço muito o convite, né? Realmente a situação da agricultura está um pouco delicada. O meu recado é que os produtores não desanimem, né? Há pouco a gente estava falando em off aqui que entrar em situação delicada pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com um funcionário que foi demitido, pode acontecer com qualquer um. O que é ruim é você não conversar, não dialogar, né? Tem ferramentas aí, a MCR sempre autorizou a renegociação de dívidas. Você tem que ir até o seu banco, conversar com o seu gerente, discutir de que forma você pode renegociar essas dívidas, se vai ser a parcela jogada para um ano para frente, se vai ser diluído durante os anos. Os bancos estão de portas abertas, é só protocolar, aguardar, chamar. E isso que fica feio, né? Então, dialoguem, não percam as esperanças, realmente a situação é delicada, mas o agricultor e sempre foi muito persistente, lida com uma série de dificuldades. O mais triste, né, além da dificuldade de produção, essas narrativas, né, de que o agro faz mal à saúde, de que o agro... Eu gosto de fazer um comparativo assim, o pessoal da cidade fala, o agro usa agrotóxico. Poxa, a cidade tem um problema grave que é o mosquito da dengue. E o mosquito da dengue, o controle dele pelo fumacê é feito por um produto chamado Malathion, que é proibido o uso na agricultura há muitos anos. Então, antes de você se achar no direito de falar, eu acho que convém você fazer uma avaliação interna de quanto você contribui para a poluição, de quanto detergente você usa, de quanto Malathion você absorve, abrindo a janela da casa para o fumacê fazer o controle. Na agricultura, a gente tem leis, a gente tem período de carência, os produtos que são utilizados, eles são rigorosamente fiscalizados. Quando qualquer indício, nós temos uma das legislações de agrotóxicos mais difíceis do planeta para lidar. Qualquer indício de um produto de dano à saúde, ele é proibido no Brasil. Se ele não foi proibido na Europa ainda, ele é proibido no Brasil primeiro. Ou no Brasil ou na Europa. Então,
Os produtos oriundos da agricultura você pode consumir de uma forma muito tranquila. Temos erros, temos agricultores talvez negligentes, talvez tenhamos. Né? Todas as áreas. Todas as áreas vão ter. Né? Mas numa média geral, os nossos produtores da nossa região são extremamente conscientes, são extremamente cautelosos. Normalmente a família consome os próprios produtos que são produzidos dentro da sua própria propriedade, então pode consumir tranquilo, que a gente está fazendo melhor, e o produtor nenhum também quer ter gastos com defensivos que não são necessários. Né? A gente sabe que não é possível produzir nenhum pé de alface no quintal de casa sem o uso de um defensivo agrícola ou sem uma proteção, sem um sombrite, o que a gente não consegue, nem numa escala de horta, praticamente a gente não consegue fazer estufas e sombrites para conseguir produzir 100% orgânico. Né? É utilizado alguns produtos, inclusive na agricultura orgânica. Então fica meu recado para os produtores, para a população local, que a gente, né, o sindicato está trabalhando aí para tentar colaborar, e que todo mundo fique muito tranquilo, que a gente vai sair dessa. Sérgio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu sei que tua agenda aí é sempre cheia. E parabenizar também, né, pelo trabalho aí à frente no sindicato. A gente sabe que está sempre lutando pelas pautas do agronegócio. Então, parabéns. Muito sempre que tiver aí, né, quiser vir aqui bater um papo com a gente, as portas estão abertas para recebê-los. Obrigado, igualmente. Se qualquer pauta aí que vocês gostarem de discutir, as portas do sindicato e da nossa propriedade também estão abertas para o jornal. Obrigado. O Play vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.